Era 2021. E, por mais estranho que pareça, Margarete ainda vivia como se o relógio da escola ainda estivesse pendurado na parede. Ela tinha 64 anos, era professora aposentada e, numa pequena cidade do interior do estado de São Paulo, o hábito se torna instintivo. Café coado sempre no mesmo horário, listas escritas com letra caprichada, remédios separados por dia, e uma casa com cheiro de cera de chão e roupa secando ao sol. Por 35 anos, ela acreditou que seu casamento com Reinaldo era um daqueles casamentos tranquilos, entre duas pessoas que se conhecem tão bem que não precisam mais provar nada. Ela era metódica, organizada, uma daquelas mulheres que se lembram de aniversários, conferem recibos, consertam botões e sustentam a família discretamente, convencida de que estar sempre disponível era uma forma de amor. Ela tinha sido esposa, mãe e agora avó, e sem perceber, construiu sua identidade em torno do que era útil. O que sustentava, o que cuidava, o que nunca falhava. Por isso, quando algo começou a dar errado, não foi com um grito, foi com um estranho silêncio dentro do meu peito, como se o mundo tivesse abaixado o volume. Naquele dia, o motivo pareceu tão bobo que chegou a ser irritante. Margarete tinha feito doce de leite de coco, daquele tipo que gruda um pouco nos dentes e deixa a língua quentinha, porque sua neta não parava de pedir, como se fosse um segredo entre elas. Ela decidiu surpreender o filho levando o doce para a casa dele, sem avisar, com aquele impulso de avó que acredita que o afeto é melhor demonstrado sem aviso prévio. Estacionou a um quarteirão de distância, caminhou com a bolsa térmica pressionada contra o corpo e sentiu o calor subindo do asfalto, misturado com o aroma de jasmim, barato de algum jardim vizinho. Quando estava prestes a bater palmas no portão, viu o carro de Reinaldo, estacionado torto, com a frente virada para a rua, como alguém que chegara com pressa e planejava partir tão depressa quanto chegou. Aquele detalhe a fez parar, porque àquela hora ele estava trabalhando. Pelo menos era o que ela sabia de cor. Como um horário escolar, Margarete ficou ali parada com a panela pesada na mão, olhando para o metal empoeirado e sentiu uma intuição antiga e silenciosa. Algo não fazia sentido. E quando algo não faz sentido, às vezes toda a sua vida começa a desmoronar como um castelo de cartas. Margarete não entrou imediatamente. Ficou parada, respirando suavemente, como uma professora que pressente que algo está errado na sala de aula, antes que o caos se instale. Deu alguns passos para o lado do muro, até aquele ponto onde a velha buganvília deixava uma abertura por onde ela podia ver parte do pátio. Não era curiosidade mórbida. Era instinto. De lá, primeiro ouviu uma risada baixa e abafada. O tipo de risada que não explode completamente porque sabe que não deveria existir. Reconheceu a voz de Reinaldo sem esforço, rouca, confiante, usando aquele tom que ele reservava para quando se sentia confortável, seguro, quase vitorioso. Então veio outra voz, feminina, mais jovem, firme, com uma cadência controlada, como alguém acostumado a discutir. Margarete não precisava ver rostos para sentir o golpe. Cada palavra que flutuava no ar parecia arrastar consigo anos de confiança mal direcionada. O doce começou a derreter dentro da panela. Ou talvez fosse sua mão que começou a suar. Ela pensou, de forma absurda, que estava invadindo algo que não lhe pertencia, e ao mesmo tempo, sabia que era tarde demais para ignorar o que estava ouvindo. A conversa foi desprovida de drama, e essa foi a parte mais devastadora. Não houve gritos, nem desculpas apressadas, nem nervosismo. Foi uma discussão prática, quase técnica. Margarete ouviu Suelen menos sua nora. Menos falar sobre prazos, sobre o momento ideal, sobre como dar entrada no divórcio estrategicamente. Ouviu seu próprio nome sendo usado como se fosse um arquivo, uma variável. Reinaldo assentiu com a cabeça, fez perguntas simples como um aluno. Obediente. Obediente. Conversaram sobre a casa herdada, sobre se protegerem legalmente, sobre contas conjuntas, sobre como certas coisas poderiam passar despercebidas. Margarete sentiu algo muito específico. Não era apenas traição, era desapropriação. Era como se
Em poucos minutos, sua história de décadas estivesse sendo reescrita por pessoas que a conheciam intimamente e ainda assim não sentiam a menor vergonha. Em um dado momento, ouviu a menininha chamar mamãe de dentro de casa. Isso, Ellen. Respondeu com um suave, quase doce. Já vou. Aquele contraste, o planejamento frio e a ternura imediata, menos fez seus olhos arderem. Margarete deu um passo para trás, em silêncio, com a pesada certeza de que não estava mais descobrindo algo. Estava despertando de toda uma vida que pensava compreender. Margarete voltou para o carro, sem entender como suas pernas ainda obedeciam a cada movimento seu. O trajeto de um quarteirão pareceu interminável, como se seu corpo estivesse caminhando, enquanto sua cabeça ficava para trás, presa naquelas frases desconexas que se repetiam incessantemente. Ela se sentou, fechou a porta com um cuidado exagerado e apoiou a testa no volante. O carro ainda estava quente por causa do sol, e esse calor subiu à sua pele como uma febre lenta. Ela não chorou, era isso que mais a desconcertava. Não houve cena, nem tremor, nada daquela explosão que se imagina quando algo assim acontece. Havia uma clareza estranha, quase clínica, como quando, depois de anos lecionando, um professor identifica o erro exato em uma prova, sem precisar reler tudo. Margarete entendeu que não tinha sido um lapso de língua, nem uma explosão emocional. Aquilo vinha se acumulando há algum tempo, muito tempo. E a pior parte não era o relacionamento em si, mas a maneira casual como falavam em tomar o que era dela. Como se a vida dela fosse um tabuleiro de xadrez, e ela apenas uma peça velha. Nos dias seguintes, tudo parecia igual, e aquela fingida normalidade era uma tortura. Silenciosa. Silenciosa. Reinaldo tomava café da manhã ao lado dela, comentava sobre o tempo, perguntava o que haveria para o almoço, como se não estivesse ensaiando sua própria fuga. Margarete notou detalhes que antes passavam despercebidos. O celular dele sempre no silencioso, suas partidas rápidas, os documentos que ele não deixava mais sobre a mesa. Ela não o confrontou, não fez perguntas, não deixou escapar nenhum comentário inadequado. Em vez disso, algo dentro dela mudou. A mulher que passara décadas corrigindo cadernos, criando agendas e guardando recibos, despertou com uma clareza aguçada. Começou a anotar horários em um velho caderno de capa dura, a guardar extratos bancários e a fotografar documentos com um celular, sem que ninguém percebesse. Não era vingança. Ainda não. Era preservação. Margarete não se sentia uma esposa traída. Sentia-se como uma pessoa que eles estavam sistematicamente tentando apagar. E se havia uma coisa que ele sabia fazer, depois de uma vida inteira ensinando, era provar com evidências quando alguém tentava reescrever a verdade. Margarete começou a reconstruir mentalmente os últimos anos, como se estivesse folheando um caderno antigo, cheio de anotações que antes ignorava. Lembrou-se dos comentários casuais de Suelen, sempre pertinentes, sempre com um toque de humor inteligente, falando de direitos, de o que a lei permite, de quantas mulheres mais velhas não se protegem. Naquele momento, essas frases voltaram com um peso diferente, como peças finalmente se encaixando. Margarete começou a vasculhar gavetas que não abria há anos, encontrando recibos amarelados, contratos presos com clipes de papel enferrujados, papéis que sua mãe insistira em deixar organizados antes de morrer. Cada documento era uma afirmação silenciosa de quem havia construído o quê. À noite, enquanto Reinaldo dormia com a tranquilidade de quem acredita estar no controle, ela se sentava à mesa da cozinha com um abajur defeituoso, copiando números, datas e nomes em folhas de papel separadas, como se estivesse preparando uma lição importante. Não havia ódio. Ainda não. Havia concentração e uma profunda tristeza ao perceber que ela só havia sido previsível para os outros, nunca para si mesma. Houve uma noite em particular em que Margarete parou, pousou a caneta sobre a mesa e ficou olhando para o nada, pensando em quantas pessoas passam por algo semelhante sem saber como nomear o que sentem. Ela refletiu sobre como o silêncio é frequentemente confundido com paz e a confiança com descuido. Se você leu até aqui, talvez não seja por curiosidade, mas porque algo nesta história lhe parece familiar demais. Talvez você esteja em outro país,
outra caça em outra fase da vida, mas com aquela mesma sensação incômoda de que algo não está bem. Margaret respirou fundo e continuou escrevendo, convencida de que contar essas histórias também é uma forma de quebrar ciclos. Porque quando alguém expressa em palavras o que outros mantêm em silêncio, essa pessoa não está mais tão sozinha e nem tão indefesa. Margaret decidiu não trilhar esse caminho sozinha. Numa tarde comum, ligou para a irmã, sem alarde, como quem pede uma receita médica antiga. Encontraram-se num café discreto, daqueles com mesas pequenas e barulho constante, que impossibilitam ouvir as conversas alheias. Margaret falou devagar, com clareza, sem floreios, como se estivesse apresentando um relatório. Narrou o que viu, o que ouviu, o que deduziu. A irmã não a interrompeu. Apenas apertou a colher com força ao ouvir o nome de Suelen. Foi então que Margaret sentiu algo diferente. Apoio, não um mero consolo, mas uma estratégia. No dia seguinte, já estava sentada diante de um advogado especializado, alguém que não levantou as sobrancelhas, nem fez escândalo. Ele ouviu, pediu documentos, sugeriu medidas urgentes. Margaret voltou para casa com uma lista clara. Separar contas, bloquear acessos, proteger diplomas, trocar cenas. Fez tudo em silêncio, com a mesma disciplina com que elaborava planos de aula há décadas. Cada ação era um novo tijolo em um muro que pela primeira vez a protegia. Enquanto isso, a vida familiar continuava sua farsa. Suelen evitava olhar para ela quando estavam juntos. Reinaldo exagerava em suas tentativas de normalidade. Margaret observava e anotava. Um dia encontrou um desenho que sua neta havia deixado na bolsa. 3 figuras de mãos dadas e uma quarta desenhada ao lado. Sem cor, nenhuma explicação era necessária. Ela guardou o papel com cuidado, entendendo que aquilo também era uma prova, não legal, mas humana. Com um apoio jurídico em andamento, apresentou uma queixa ética contra Suelen à Ordem dos Advogados, detalhando datas, aconselhamento jurídico inadequado e conflitos de interesse. Não foi um ato impulsivo, foi uma ação cuidadosamente planejada. Margaret sabia que o clímax não seria um grito, mas a exposição clara dos fatos. E enquanto esperava o momento certo, algo em sua postura mudou. Ela andava mais ereta, dormia com menos interrupções. Não porque a dor tivesse diminuído, mas porque, pela primeira vez desde o início de tudo, o controle não estava mais do outro lado. O dia do confronto não foi anunciado. Margaret não preparou discursos nem ensaiou falas em frente ao espelho. Simplesmente escolheu uma tarde em que a casa estivesse silenciosa, com aquela calma enganosa que precede grandes tempestades. Reinaldo chegou primeiro, deixando as chaves no mesmo prato de sempre, e Suelen apareceu minutos depois, com aquela confiança profissional que usava como armadura. Margaret os convidou para se sentarem à mesa de jantar, a mesma onde, durante anos, servira os almoços de domingo e ajudar a neta com a lição de casa. Tirou uma pasta grossa e organizada, etiquetada por data. Não elevou a voz. Apresentou cada prova como quem corrige uma prova mal feita. Extratos bancários, mensagens impressas, registros de horas, aconselhamento jurídico claramente inadequado. Cada página colocada sobre a mesa desmantelava a postura confiante deles. Reinaldo começou a suar. Suelen cruzou os braços, mas não discutiu mais. Margaret não buscava humilhação, buscava um desfecho. E ele entendeu quando o silêncio se tornou insuportável e ninguém conseguiu sustentar a mentira por mais tempo. Quando tudo acabou, Margaret sentiu um profundo cansaço, mas também uma paz firme, quase recém-descoberta. Ela olhou para aquelas 2 pessoas e compreendeu que o poder já havia mudado de mãos. Se você chegou até aqui lendo ou ouvindo esta história, talvez conheça alguém que precise ouvi-la hoje. Alguém que ainda acredita que o silêncio é proteção, ou que perseverar é amor. Compartilhar histórias como esta não alimenta o drama, é acender luzes onde outros caminham na escuridão. Margaret saiu daquela sala, sabendo que sua história não pertencia mais apenas a ela, mas também a qualquer pessoa que, em algum lugar do mundo, esteja reunindo forças para se recusar a ser apagada. O processo se
desenrolou, sem escândalos públicos ou cenas desnecessárias. Margaret preservou seus bens, garantiu legalmente a casa herdada e encerrou contas que jamais deveriam ter sido compartilhadas sem limites. Com o tempo, reconstruiu seu relacionamento com o filho a partir de uma nova perspectiva, mais honesta e madura. Protegeu a neta do ruído e das narrativas distorcidas, mantendo esse vínculo com paciência e verdade. Hoje, quando Margaret conta essa história em espaços como este, não o faz com raiva, mas com clareza. Ela aprendeu que a identidade não se perde quando alguém atrai. Ela simplesmente se revela. Ela não se define mais como uma esposa abandonada ou uma vítima silenciosa. Ela se define como o que sempre foi, mas só agora reconhece. Uma mulher íntegra, lúcida, capaz de se reconstruir com dignidade. Se algo ficou claro no final, foi isto. A vida não terminou naquele dia em frente àquela casa. Ela recomeçou, com ela no comando. Depois daquele dia, Margaret passou por uma fase silenciosa que ninguém de fora percebeu. Não foi um alívio imediato, nem euforia. Foi uma espécie de luto tardio, não pelo casamento em si, mas pela versão de si mesma, que vivera convencida de que antecipar tudo era suficiente para se sentir segura. Ela começou a notar detalhes do cotidiano com uma nova sensibilidade. O som da casa vazia pela manhã, o espaço extra no armário, o hábito automático de fazer 2 xícaras de café. Houve momentos em que seu corpo reagiu antes da sua mente, como quando ouviu um carro parecido com o de Reinaldo e sentiu um pequeno solavanco, que logo passou sozinho. Mas mesmo nesses momentos, algo estava diferente. Ela não se culpava mais por sentir. Ela entendeu que a força não estava em não desmoronar, mas em si reconstruir, sem se negar. Essa compreensão não veio na forma de uma frase bonita. Veio em dias comuns, em longos silêncios, em noites em que dormiu profundamente pela primeira vez em muito tempo. Com o passar das semanas, Margaret reorganizou sua vida. Como sempre fizera com tudo, aos poucos, com cuidado e respeitando seu próprio ritmo. Voltou a caminhar pela manhã. Retomou um curso de literatura que havia adiado anos antes e começou a dizer não sem longas explicações. Seu relacionamento com o filho foi cuidadosamente reconstruído, sem apagar o que havia acontecido, mas sem deixar que isso definisse o futuro. Ele se desculpou de forma desajeitada, humana, e Margaret aceitou sem dramatizar, entendendo que curar-se nem sempre significa compreender tudo. Continuou a cuidar da neta com a mesma ternura, mas agora com uma consciência diferente. A de alguém que sabe que proteger também significa estabelecer limites claros. Margaret nunca mais foi a mesma mulher, e isso não a incomodava mais. Tornou-se uma pessoa mais completa, mais atenta a si mesma. E embora esta história tenha começado com uma traição, terminou com algo que ela não havia planejado. Mas precisava a tranquila certeza de que nunca mais viveria no piloto automático. Com o tempo, Margaret começou a perceber que sua história já não doía mais quando a contava. No início, sempre que alguém lhe pedia para explicar o que tinha acontecido, sentia um nó na garganta, como se as palavras fossem cortantes. Mas isso mudou. Os acontecimentos continuavam tão dolorosos quanto antes, sim, mas ela já não narrava sua história da perspectiva da mulher traída, e sim da perspectiva de alguém que havia passado por algo difícil e saído mais forte. Pequenos encontros com amigos de longa data ou conhecidos que mal ousavam perguntar. Margaret percebia olhares diferentes, respeito, empatia, às vezes até alívio, como se sua experiência desse um nome a coisas que outros nunca haviam conseguido explicar. E isso lhe dava uma certeza inesperada. Sua história não era um erro, era uma lição a ser compartilhada. Não algo para esconder, mas algo que, dito em voz alta, poderia impedir que outros repetissem o mesmo silêncio. Hoje, quando Margaret olha para trás, ela não idealiza nada. Ela sabe que amou, que confiou, que cometeu erros e que foi usada. Mas também sabe que soube a hora de parar, de ler a situação com a clareza que a experiência lhe proporcionou e de agir, sem se perder. Ela não romantiza a traição,
nem se sente grata pela dor, mas reconhece a mulher que emergiu depois, mais lúcida, menos aberta ao que não agrega valor, mais atenta aos seus próprios limites. O fim do seu casamento não foi o fim da sua vida, foi o fechamento de um capítulo que já não a representava. E se ela escreve isto num espaço como este hoje, não é para buscar piedade, mas para testemunhar algo simples e poderoso. Mesmo quando a traição vem de onde menos se espera, ainda é possível reconstruir-se com dignidade, sem gritaria, sem espetáculo, e com a firme serenidade de quem escolhe o seu lugar no mundo, mais uma vez. Havia algo que Margarete só compreendeu meses depois. Durante anos, ela confundira estabilidade com silêncio. Ao rever mentalmente sua vida, começou a perceber quantas vezes cedera sem questionar, quantas decisões tomara sozinha para evitar tensão, quantos desconfortos engolira como se fossem parte natural do amor adulto. Essa percepção não veio acompanhada de culpa, mas de uma clareza quase dolorosa. Foi como descobrir, tardiamente, mas com uma nitidez impressionante, que vivera por muito tempo em constante adaptação. E, no entanto, não se repreendeu por ter sido assim. Compreendeu que aquela mulher fizera o que podia com os recursos que tinha. O que ela não estava mais disposta a fazer era continuar mantendo relacionamentos, onde sua presença só era valorizada quando lhe convinha. Essa compreensão marcou um limite interno que não precisava ser anunciado, mas que passou a reger todas as suas ações dali em diante. Nesse processo, Margarete também teve que lidar com algo menos visível, mas igualmente pesado: o olhar dos moradores da cidade. Em cidades pequenas, as histórias não são contadas, elas circulam. Ela não tu. Silêncios estranhos no mercado, conversas interrompidas quando se aproximava, uma curiosidade disfarçada de polidez. A princípio, isso a incomodou, mas depois ela entendeu que não tinha mais nada a explicar. Não devia versões, esclarecimentos ou justificativas. Sua vida não era mais organizada para agradar ou para se encaixar. Ela caminhava pela praça de costas eretas, cumprimentando quem quisesse, ignorando o que não acrescentava valor à sua vida. Essa era outra forma de recuperação: ocupar o espaço sem pedir permissão. Margarete compreendeu que a dignidade nem sempre faz barulho. Às vezes, ela se manifesta simplesmente em seguir em frente, sem baixar a cabeça. Com o passar do tempo, Margarete começou a experimentar uma sensação inesperada: leveza, não uma felicidade estrondosa, mas algo mais sutil, quase físico, como se tivesse sido libertada de um peso invisível. A casa, que durante meses lhe parecera grande demais, começou a se adaptar ao seu ritmo. Ela reorganizou os móveis, doou objetos que já não tinham significado e mudou pequenas rotinas que antes lhe pareciam intocáveis. Cada gesto era uma afirmação silenciosa de autonomia. Não havia mais necessidade de negociar silêncios, antecipar humores ou manter as aparências. Margarete compreendeu que a liberdade adulta não vem como uma recompensa, mas como consequência de deixar de se trair para sustentar estruturas vazias. Essa constatação não apagou o que ela havia experimentado, mas colocou a experiência em uma posição diferente, menos central, menos definidora. Havia também momentos de memória involuntária, breves instantes em que algo banal despertava uma imagem antiga, uma música no rádio, uma frase ouvida ao acaso, um perfume familiar. Mas ao contrário de antes, essas lembranças não a perturbavam mais. Passavam como nuvens passageiras, sem tempestade. Margarete observava esses pensamentos com distanciamento, quase com curiosidade, compreendendo que lembrar não significava voltar atrás. Foi, nesse estado mais estável, que ela começou a imaginar o futuro sem medo ou urgência. Não planos grandiosos, mas possibilidades simples. Viajar sozinha, estudar algo novo, desfrutar da calmaria sem se sentir culpada. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro não era uma extensão automática do passado, era um espaço aberto, disponível e inteiramente seu. Margarete levou algum tempo para perceber que não vivia mais em estado de alerta constante. Antes, cada decisão diária era acompanhada por um cálculo silencioso: como a outra pessoa reagiria, qual seria o impacto, o que era melhor não dizer. Isso desapareceu gradualmente,
quase imperceptivelmente. Um dia, ela percebeu que havia tomado uma decisão importante: trocar de médico, reorganizar suas economias, recusar um convite, sem consultar ninguém, sem se justificar, sem se sentir culpada. Essa autonomia, tão simples e tão tardia, a emocionou mais do que qualquer vitória legal. Ela entendeu que a traição não apenas lhe havia tirado o casamento, mas também lhe devolvera algo que estava adormecido há anos: a confiança em seu próprio julgamento. E isso, para alguém que sempre viveu para apoiar os outros, era uma vitória profunda. Às vezes, quando alguém novo ouvia sua história e lhe dizia que ela tinha sido muito forte, Margaret sentia a necessidade de esclarecer algo, embora nem sempre o fizesse em voz alta. Ela não se sentia forte enquanto tudo acontecia. Sentia-se confusa, magoada, deslocada. A força não era uma característica preexistente. Era uma consequência. Surgia do cansaço de ser subestimada, da dor de compreender que a lealdade nem sempre é recíproca. Margaret aprendeu que resistir não é o mesmo que viver, e que a adaptação constante pode se tornar uma forma lenta de desaparecimento. Essa compreensão redefiniu a maneira como ela se conectava com o mundo. Não mais por meio da rendição automática, mas por meio de uma escolha consciente. Com o passar dos meses, Margaret começou a redefinir sua relação consigo mesma de uma forma que nunca havia feito antes. Ela se permitiu reconhecer limites físicos, emocionais e até mesmo sociais, que antes ignorava por hábito. Não sentia mais a necessidade de estar sempre disponível ou de atender às expectativas alheias, simplesmente por tradição. Descobriu que dizer não podia ser um ato pacífico, sem longas explicações ou culpa subsequente. Essa transformação não foi estrondosa ou visível para todos, mas para ela foi profunda. Passou a escolher com mais cuidado a quem dedicar seu tempo, sua atenção e sua energia. Compreendeu que o respeito próprio não se constrói com grandes gestos, mas com pequenas decisões consistentes, tomadas todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. O relacionamento dela com o filho também encontrou um novo equilíbrio. Não foi imediato nem perfeito, mas foi honesto. Houve conversas difíceis, silêncios constrangedores e um processo de reconstrução que exigiu maturidade de ambos. Margaret deixou claro que o vínculo só continuaria se fosse baseado na verdade e na responsabilidade emocional. Ela se recusou a minimizar o que havia acontecido ou fingir que nada tinha ocorrido. Ao mesmo tempo, não usou a dor como arma. Protegeu a neta de conflitos que não lhe cabiam, garantindo que o amor entre elas não fosse manchado por erros de adultos. Naquele momento, Margaret entendeu que curar não significava apagar o passado, mas sim integrá-lo, sem permitir que definisse cada passo futuro. Houve um momento específico em que Margaret compreendeu que a ferida já não controlava seu dia a dia. Estava sentada na sala de estar, com a janela aberta, ouvindo o ruído habitual da rua, quando percebeu que uma semana inteira havia se passado sem que pensasse em Reinaldo ou Suelen. Não por esforço consciente, mas por uma ausência natural. Essa constatação a surpreendeu mais do que qualquer decisão judicial favorável ou documento assinado. Ela entendeu que a vida havia retornado ao seu lugar, não como antes, mas de uma forma mais honesta. Não precisava mais revisitar o passado para se firmar no presente. A dor havia sido processada, transformada em bom senso, em consciência saudável e autoestima. E isso lhe dava uma calma firme, daquelas que não dependem de ninguém. Margaret também se permitiu olhar para o futuro, sem exigir grandes explicações de si mesma. Não sentia necessidade de se casar novamente ou provar nada a ninguém. Seu projeto de vida tornou-se mais simples e, ao mesmo tempo, mais autêntico. Ela apreciava tardes tranquilas, conversas francas e decisões tomadas em seu próprio ritmo. Aprendeu que nem todo relacionamento merece ser salvo, e que a família, quando verdadeira, não se constrói sobre o silêncio ou a conveniência. Essa clareza não a endureceu, tornou-a seletiva. E nessa seleção consciente, Margaret encontrou um novo tipo de liberdade, uma que não dependia de promessas externas, mas de sua própria consistência interior. Hoje, quando Margaret revisita mentalmente tudo o que passou, não o faz com nostalgia ou raiva. Faz isso com uma clareza serena,
como alguém que aceita que a vida nem sempre se desenrola de acordo com o esforço investido. Ela sabe que foi leal, que agiu honestamente e que confiou em quem não conseguiu corresponder às expectativas. Isso não a envergonha mais. Pelo contrário, ela entende que aquela versão de si mesma era real e necessária para que a mulher que é hoje existisse. Margaret não romantiza a dor, mas também não a nega. Ela a integra como parte de sua história, sem deixar que ela defina seu valor. A traição não a destruiu, obrigou-a a olhar para si mesma e escolher, pela primeira vez sem interferências, quem ela queria ser dali em diante. Se há uma coisa que Margaret aprendeu, e que agora se atreve a dizer sem medo, é que a vida não acaba quando alguém tenta tomar o nosso lugar. Ela só acaba quando aceitamos viver diminuídos, para não causar desconforto. Ela não gritou, não se expôs, não buscou aplausos. Ela protegeu o que era seu, retirou-se com dignidade e reconstruiu a partir da verdade. Hoje ela vive na mesma casa, caminha pelas mesmas ruas e mantém os relacionamentos que importam. Mas não é mais a mesma mulher. Ela é alguém que pertence a si mesma. E isso, embora possa não estar registrado em nenhum documento ou decisão judicial, foi o maior ato de justiça que ela conquistou para si mesma.